Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, a divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nesse dia 23 dos 31 dias com Maria, Nossa Senhora vem falar, né, sobre a divina vontade na dor, né, que tudo que acontece pra gente, assim, porque o nosso humano tem que eu entendi assim, a gente tem um problema sério, a gente não enxerga, no momento que está acontecendo uma situação difícil, uma dor, uma humilhação, alguma coisa assim, que é difícil para o humano, a gente fica muito preso no sentimento, né? A gente fica muito preso no sentimento, a gente fica às vezes com raiva de uma situação, por exemplo, no caso de uma pessoa te humilha ou você é enganado. Aí a gente tende a ficar muito preso naquele sentimento ruim que aquela situação traz e não consegue enxergar Deus naquela situação. Não consegue enxergar Deus na dor, nessa humilhação que está acontecendo. A gente fica nas trevas, a gente fica ali como se fosse assim, na carne, né? Na questão assim do sentimento da carne e não volta-se para o eterno, para Deus. E aí tem a ver com o que foi falado, né? Que foi muito importante o que foi falado de não reter os conhecimentos. Que você não retê os conhecimentos. E se você não retém esses conhecimentos na sua alma, na hora que acontece uma situação de dor, você não lembra do que Deus falou sobre isso. Sobre o bem que está ali. O bem que está ali, que é Ele mesmo. Que Ele que está permitindo a situação, que Ele está trazendo essa situação e o bem que Ele está trazendo. A gente não enxerga se a gente não retém os conhecimentos. Então, nesse dia, a Nossa Senhora falou uma coisa muito importante, né? Assim, incrível que ela falou. Todas as cruzes, todas as dores, as humilhações. Olha o que ela falou, né? O reino da divina vontade pode ser estendido em tudo e em todas as coisas. Tudo o que acontece, todas as cruzes, as dores, as humilhações, investidas com a vida do Fiat divino, podem ser investidas com a vida do Fiat divino. Mas isso acontece se a gente dá liberdade para Deus. Se nessa dor você coloca a divina vontade, deixa a divina vontade reinar nessa dor, como ela falou, né? Ela falou assim, ó, no final da lição ela fala, agora ouça sua mãe, nas suas dores, nos encontros dolorosos que não lhe faltarão, nunca se abata, mas com amor heróico, deixe que o querer divino tome o seu lugar real em suas dores. Deixa a divina vontade, deixa o Filho divino tomar o lugar real em suas dores. Não se abata, a gente tende a fazer o contrário, a se abater, a ficar com raiva, a desanimar. Para que você possa, olha só, deixe que o Fiat divino
tome o lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em riquezas de valor infinito, com o qual você poderá pagar as dívidas de seus irmãos, para resgatá-los da escravidão da vontade humana, a fim de deixá-los ingressar como filhos livres no reino do Fiat divino. Aí ela fala que tudo que ela sofria, todas as dores dela, tinha esse valor. Olha o que ela fala. Nas dores dela, adquiriu a moeda para pagar a dívida dos meus filhos e também dos filhos ingratos. Aí ela fala pra gente, então você pode fazer a mesma coisa. Nas suas dores, deixa a divina vontade tomar posse, reinar nas suas dores. Então a gente tem que aceitar. Aceitar tudo que acontece e ofertar essas dores, ofertar com essa mesma intenção de Nossa Senhora, de Jesus e de Maria, entrar, ter as mesmas intenções dele, viver com, deixar de Jesus ser outro Cristo, né? Você ser outro Cristo que sofre e oferta as dores, só vê luz, só vê luz, só vê a luz, o bem que isso está gerando. Aí você fala assim, mas aí eu teve uma coisa importante, muito importante que foi falado nesses dias, acho que foi no, não foi nesse dia 23, mas falou assim, que às vezes a gente não tem assim a luz para entender, assim, não tem, que falou de reter os conhecimentos, né? Retém o que está no livro do céu. Se você não consegue ouvir Jesus falando com você claramente, assim, ele falando o que significa aquela dor que você está sentindo naquela situação, mas retém o que está no livro do céu. Retém o que está no livro, o que já está, o que está explícito aqui, né? Não precisa ficar pensando, eu não consigo ouvir, mas você consegue entender o que Jesus está falando aqui, o que Nossa Senhora está falando. E aí, na hora que acontecer qualquer coisa, lembra do que tá falando, do que ela está falando aqui nas lições. Se você, se você lembrar do que ela está falando aqui nas lições, na hora que acontecer qualquer coisa, e pode ser qualquer coisa, às vezes eu fico pensando assim, qualquer coisa, as pequenas coisas, nas pequenas coisas que acontecer, nas pequenas contrariedades, você não se abater, você não se revoltar, não ficar com raiva, não ver as trevas, só ver a luz. Em qualquer coisinha que acontecer, boba que acontecer. Exemplo, essa semana, foi sábado de manhã, eu fui no mercado, eu tinha que fazer compra no mercado. E aí, quando eu fui, eu tinha que comprar tomate. Uma das coisas que eu tinha que comprar era tomate, não podia faltar tomate na lista. E eu ia precisar de muito tomate, que era para doação da festa da igreja. Que eu tinha que levar tomate. E aí eu fui no mercado que eu falei assim, esse mercado costuma ser mais barato as coisas. E eu fui no mercado, comprei tudo que eu tinha que comprar. Realmente as outras coisas estavam muito mais barato. E quando eu fui pegar o tomate, não tinha tomate. Não tinha justo o tomate. O único, assim, algo que não podia faltar de jeito nenhum, porque eu tinha que levar, logo depois eu tinha que levar na igreja. E aí eu perguntei, cadê o tomate? Não, o tomate não chegou, não chegou. Gente, eu nunca fui no mercado para não ter tomate. Nunca fui. Aí assim, eu falei, Fiat, eu não fiquei chateada, não fiquei com raiva, não fiquei pensando assim, é, como foi falado nesse dia, né? Às vezes a gente pensa assim, não pode acontecer isso comigo, eu sou tão boazinha, como que acontece uma coisa dessa comigo? Como que eu devia ter um dom de enxergar as coisas, eu devia ter. As pessoas não podem me passar para trás, porque, né, como falou no vídeo desse dia, as pessoas não podem me passar para trás, eu tinha que ter um dom para enxergar que o coração da outra pessoa, as intenções dela, para poder já ficar preparada para ninguém me passar para trás. Não, a gente não quer nada na terra. Então eu podia ficar revoltada, né? E falar assim, mas como que Deus não falou comigo que não tinha tomate para eu ficar perdendo tempo? E outra, eu tava, eu tava com uma dor no corpo. Nossa, eu tava com tanta dor no corpo esse dia, eu tava meio querendo gripar. E eu tava com dor no corpo e eu fiquei comprando essas coisas.
E não tinha. Aí eu poderia ficar revoltada, eu poderia ficar chateada, eu poderia ficar triste, abatida, porque eu tive que ir em outro lugar. É uma coisa tão boba, mas é assim, gente. É nas coisas mais pequenas. Se você, e tudo que acontece, você fica chateada, uma coisinha boba, mas você fica chateada no trânsito, você fica chateada no mercado porque não tinha o que você queria, e você é uma pessoa que tudo te chateia, você não aceita essas coisas, mas se você retém esse, aí na hora que falou, não tem tomate, eu lembrei de tudo que Nossa Senhora está falando esses dias, né? No livro, nas meditações. Lembrei de tudo. Da dor, da gente aceitar a dor, da gente aceitar qualquer coisa, da gente oferecer tudo, do valor do valor, né? Desses atos que ela falou aqui, ó. Nas suas dores, nos encontros dolorosos que não lhe faltarão. Eu já tinha ouvido isso, eu tinha ouvido essa meditação. Nunca se abata, mas com amor heróico deixe que o querer divino tome o seu lugar real em suas dores, em todas as pequenas contrariedades, as dores grandes, pequenas, qualquer coisa. Você vive assim, viver na divina vontade é viver, é vida, não é só um ato ou outro, não, é tudo. Então, nas coisas pequenas, menores, até as maiores, em tudo você aceita sempre a vontade de Deus. Você vê a vontade divina nessas situações, por trás dessas situações, você enxergar a vontade divina, enxergar Deus e amar tudo, aceitar e amar tudo, e agradecer e oferecer. Você faz um ato oposto, né? Como foi falado nesse vídeo. A sua vida é de reparação, a sua vida você faz o oposto do que as pessoas fazem. Numa situação dessa, tinha um monte de gente lá, na mesma situação, procurando tomate para comprar. E podia, eu não vi, mas poderia estar um monte de gente estressado, chateado, com raiva, brigando com o funcionário porque não pegou o tomate, porque não trouxe, reclamando, xingando, chateado, com ódio, brigando. E quem é filho da divina vontade, obrigado, Senhor, eu aceito qualquer coisa. Eu vou em outro lugar comprar em outro lugar, na maior paz, na maior alegria e paz. Você fica em paz, uma alegria assim que é espiritual, como foi falado. A gente achei muito interessante, né? Muito bonito o jeito que falou. A Aline falou, meu papel aqui é sempre tirar os olhos de vocês da terra, sempre fazer vocês parar de olhar para a terra. Não querer, não mostrar, para a gente entender de não querer nada na terra. As alegrias são espirituais. Na terra a gente não ganha nada, não quer nada. Né? Então é muito importante a gente, em tudo. E e você converte para que você possa convertê-las, essas dores, em riquezas de valor infinito. As outras pessoas os atos delas não têm esse fruto de vida eterna, não tem esse valor infinito, que tem os seus pequenos atos de dor, de sofrimento, os grandes, pequenos, qualquer coisa. Não tem, porque elas não oferecem. Elas não vivem isso na divina vontade. Elas odeiam o que está acontecendo. Elas rejeitam o que acontece, tudo que acontece. Elas querem a própria vontade, não quer a vontade de Deus. Então, quem vive na vontade divina vive totalmente o oposto. Então, o que foi falado aqui, né? Dessa vida que está gerando em você, porque é Deus habitando em você, que está concorrendo em você, operando em você, essa vida que está gerando na sua alma, nos pequenos atos mais simples que você faz, de ir lá no mercado comprar alguma coisa e aceitar tudo que acontece do jeito que está, nos atos mais simples. Toda essa vida é igual a de Jesus, é o mesmo poder da vida de Jesus, de Maria e de Luísa. É o poder que ele também vai dar para o Filho da Divina Vontade, porque é a Divina Vontade operando na sua alma, assim como operou na alma em Jesus, em Maria e Luísa. É a Divina Vontade, a mesma Divina Vontade. Então tem o mesmo valor. E é o que a Nossa Senhora falou aqui.
São bens de valor infinito que vai gerar, que vai conquistar. Olha o que ela falou aqui, ó. Que vai conquistar, você vai poder pagar a dívida dos seus irmãos para resgatá-los da escravidão da vontade humana, a fim de deixá-los ingressar como filhos livres no reino do Fiat divino. Então você guarda isso na sua alma. E na hora do sofrimento, da renúncia, do sacrifício, das dores, é isso que tem que vir à tona, né? E a gente não ficar nos nossos sentimentos, na nossa, ficar abatidos, ficar ali presos na terra, mas ver o bem que está sendo gerado nessa situação. Então é muito sério, né, que foi falado, a gente não pode querer dons, nada humano, querer dons para poder ganhar aqui do humano, diante do humano, tipo assim, por exemplo, eu vou fazer um negócio aqui na Terra, vou fazer uma negociação, como foi dado o exemplo lá, né, da nossa amiga do grupo, que ela estava negociando uma casa, e aí acabou que teve uma situação de enganação, né, assim, na negociação, no valor da casa. Então, não é pra gente querer ter nada no humano, ter expectativa, ficar olhando para a terra, querer os dons de Deus para poder ter uma vantagem humana, né? Para ser blindado de qualquer prejuízo material, de qualquer coisa de doença, alguma coisa assim no humano. Querer os dons de Deus, querer as coisas de Deus para poder ganhar aqui na terra. Isso que eu entendi, assim, gente. Meu Deus, se ficar desse jeito, se você firmar na terra, se você querer coisas na terra e querer usar de Deus para isso, meu Deus do céu, é roubar de Deus, é querer roubar de Deus para benefício pessoal, material, humano, para coisas aqui da terra. Isso é roubar de Deus. E é o que a Nossa Senhora falou no dia 24, que é roubar de Deus, né? Que a pessoa quer, que a gente pode querer as coisas de Deus, mas não querer Ele. Querer só o que Ele proporciona, querer, tipo, tirar uma vantagem por ser um filho de Deus. É como se fosse assim, você quer tirar uma vantagem, né? Você quer os dons dele, você quer o que ele proporciona, você quer lucrar com ele. Misericórdia. Querer roubar de Deus. E o que Jesus quer, o que ele quer, é que a gente seja outro Cristo. É isso que ele está focado, a gente ser outro Cristo. Viver, é ele vivendo em nós. E ele recebe dor, sofrimento, né? Então a gente recebe, é a vida dele, é a vida de Jesus. Então a gente viveu como Jesus. E aí, como foi falado, né? A vida de Jesus é a vida de Jesus que a gente vive, é outro Cristo. Então a gente vai passar pelas mesmas humilhações de Jesus. É a vida dele. Por exemplo, e a vida sacramental dele também. Como ele está aniquilado ali na Eucaristia. Ele não é visto. Muitos não enxergam ele. Muita gente não enxerga ele. E outros que enxergam, que vão lá para falar com ele, mas só pedem, não amam. Então a gente vai ser a mesma coisa, porque é ele que está em nós. Então, ele sente a frieza das criaturas, a ingratidão, a frieza. Então você vai sentir a vida dele. É ele que está em nós. Então não é uma vida de glamour, de assim, de ser visto, reconhecido, elogiado pelas pessoas. Não. É a vida de Cristo que passa, que está aí fazendo o bem. Ele está aí, ele é o que a fonte da vida, ele é a fonte da vida e ninguém reconhece. Muitos o odeiam e ele só faz o bem. Então você vai ser outro ele. Então a gente tem que conhecer, né, a vida dele
e você vai ser outro ele. E é o que a Nossa Senhora falou aqui nesse dia. Que ela estava lá na gruta, tinha muito sofrimento, mas tinha Jesus. Ela e São José passando por muito sofrimento, mas tinha Jesus. E é isso que era a felicidade. E aquele sofrimento se tornava uma gotinha no oceano, do mar de felicidade que era estar com Jesus, de ter Jesus ali. E a nossa vida é a mesma coisa. Tem sofrimento, tem dores, humilhações, ingratidão das pessoas, contrariedades, mas a gente tem Jesus e é isso que é a felicidade. Então é a mesma coisa. Então a gente vai viver, você vai ser o novo endereço de Jesus, né? Ele vai vir morar dentro de você. E ele recebe ingratidão, ofensa, humilhação, frieza das pessoas, frustração, tudo isso. E aí ele vai te purificar também, né? Vai acontecer uma purificação, porque ele vai morar dentro de você. E a purificação vai ser situações justamente para poder te purificar daquilo que mais, por exemplo, você tem, se é uma pessoa que tem, que é, deixa eu pensar aqui, que gosta muito de ser estimada pelas pessoas, tem uma coisa assim de querer muito a estima das pessoas, tem muito, gosta muito de ser estimada. Então Jesus vai trazer situações que você vai ser esquecida para purificar isso. Para purificar essa coisa que você gosta da estima das pessoas, você gosta de ser vista, né? Você gosta de ser muito assim, gosta da estima, gosta de ser, de estar ali com todo mundo, de ser muito agradável, assim, você quer o afago das pessoas, né? E aí ele vai te purificar justamente onde mais dói, onde mais vai tirar isso. Vai trazer situações para te purificar dessa situação, dessa estima. E aí a gente fala, você quer ser outro Cristo, né? Fiat, Fiat, Fiat. Só que para isso aí tem a questão, né? Como que você vai, na hora que vem uma situação dessa assim, de humilhação para você, que você gosta muito, por exemplo, ser estimada lá na igreja, lá que as pessoas te vejam, que te que falem com você e tudo, aí você chega na igreja, ninguém olha na sua cara, como se você estivesse invisível. Ninguém te vê, pensar assim. Aí na hora que acontecer isso, você vai ficar chorando, chorando abatida. Mas se você tiver retido o conhecimento que Jesus fala no livro do céu, tudo que ele falou, você vai entender: ah, Jesus, o Senhor está me purificando. O Senhor está me purificando porque eu gosto muito de ser estimada, eu gosto muito de ser vista. E agora o Senhor está fazendo eu ser igualzinho o Senhor, não ser visto. Olha aqui, o Senhor está aqui na Eucaristia, ninguém te vê, muitos não te veem, muitos passam pelo Senhor e não falam nada, não olham para o Senhor. O Senhor está aqui, real, verdadeiro, aqui nessa igreja. E muita gente, hoje mesmo teve a festa lá, muita gente só chega para a festa e passa e não tá nem aí para Jesus, nem aí, só vem para a festa, para fazer a festa lá, né? Participar da festa. Ah, então o Senhor está fazendo eu ser igualzinho ao Senhor. Amém, Fiat. Aí você até sofre, mas na hora que ele te mostra, aí você sofre, né? Vai conversar com ele. Nossa, Jesus, parece que hoje eu tô invisível, ninguém me vê. E a pessoa que gosta muito de ser estimada, ela vai sofrer. Aí você vai conversar com Jesus, ele vai te mostrar. Aí a hora que você entende, ah, o Senhor tá fazendo isso comigo, para eu ser outro Jesus, amém. Glória a Deus, isso vai gerar esse bem. Nossa, amém. Mas se não tiver o conhecimento, você vai ficar ali na dor, abatida. E Jesus está trazendo um bem imenso, infinito, e aí você fica chorando, porque você não entendeu. Não tem a luz, né? Como foi falado. Aí é justamente isso que falou, né? Por causa as alegrias são espirituais, são as luzes
Quando você está numa situação dessa, do exemplo que eu falei, né? De chegar na igreja e ninguém nem olhar na sua cara, e você sempre foi muito estimado e sempre gostou muito disso, sempre teve um apego com isso, assim, gostou muito, tinha uma paixão, você era uma paixão, e você nem percebia, às vezes a gente nem percebe, às vezes você nem percebia que tinha isso. E aí Jesus vem e traz a situação. Aí vem a luz e te mostra. É para você ser outro Cristo. Eu estou te purificando dessa situação, dessa estima que você gosta tanto, para você ser outro eu. É quando Jesus fala, nossa, que felicidade. Meu Deus. Meu Deus, que felicidade. Teve um dia que é muita felicidade ouvir Jesus falando e mostrando essa luz te deixa numa felicidade tão grande que essa dor é nada. É exatamente isso, exatamente assim. A alegria de saber que você é outro Cristo, que aquele ato que você está fazendo, aquilo que você está vivendo tem um valor infinito. E você sabe o que que representa, o que que Jesus representa, né? O que que traz a obra de Cristo representa? Cura, libertação universal, inspiração universal, a justiça aplacada, né? Que são atos eternos, que conquistam bem infinito universal para o mundo inteiro, para todas as almas. Conversões de pessoas e que a gente às vezes não vê, mas a gente sabe que tem. Nossa, tanta coisa que Jesus fala, tanta coisa que representa a obra dele, e você fica numa felicidade tão grande de saber isso. É isso que importa. Aí eu lembro de uma situação boba que aconteceu, mas que eu fiquei numa felicidade. Que eu lembrei agora, eu tinha arrumado um lugar lá no meu trabalho para colocar o café. Tava tudo bem arrumadinho. A gente organizou lá, ficou tão arrumadinho. Aí no outro dia eu cheguei e tava tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Nossa, ficou horrível, eles tiraram tudo do lugar. Aí eu olhei assim e falei, nossa Jesus, que horror, tiraram tudo. Aí Jesus falou, veio uma luz assim, isso é a minha dor. Os meus são, é o que eu recebo do ser humano. Eu deixo tudo ordenado, eu criei tudo numa ordem perfeita. E aí o ser humano sai da ordem. Aí ele fala isso, acabou a dor. Acabou. Você está sofrendo a dor da divina vontade. Ele mostra se você está sofrendo a dor que a vontade, que a minha vontade sofre. É a minha vontade sofrendo em você. A situação é a situação da minha vontade com o ser humano. Nossa, acabou a dor por aqueles, pelo café, que não sei o que, acabou, não tem mais. Ela vira uma gotinha, você fala, uau, amei, filha, te ofereço essa dor então, porque eu sei que ela é uma dor divina. Nossa, acabou. O humano sumiu, ficou só o espiritual. Então você vive assim, nessa felicidade de ver o espiritual em tudo, de ver só a divina vontade. O humano some. Aí a gente fica ele vai purificando a nossa alma, porque assim, toda vez que acontece uma coisa, você fica afundado sempre na luz, constantemente afundado na luz. E tudo que acontece, ele te mostra a luz, constantemente. Ele vai te lavando a nossa alma de qualquer raiva, ódio. Você não vai ficar com raiva, por exemplo, na situação que eu falei do café. Eu sei quem que bagunçou tudo lá, que colocou tudo desordenado, que sujou tudo, eu vi. Mas aí a gente não sente raiva. Eu não senti raiva de ninguém. Eu só vi a vontade divina, eu só vi Deus. E você chega a ficar agradecido pelo que as pessoas fizeram. Porque o que a pessoa fez, por causa dessa coisa que a pessoa fez, você está sentindo aquela dor que é divina. Chega a ser assim. Vai aumentando tanto o seu amor pelas almas e por Deus, né? Principalmente o amor por Deus. E você sabe que está sentindo uma dor que é dele. E o que essa dor representa, que é ele que está sofrendo. E
Você não fica com raiva das pessoas que te causaram aquela situação. Você não fica. É impressionante o poder da divina vontade. Esse poder é muito incrível. A gente ficar nessa luz, você não fica com raiva não fica com raiva das pessoas. É muito incrível. Foi nesse vídeo que falou, né, que você tem que estar afundado nas verdades do livro do céu, atenta às verdades do livro do céu, mas o livro do céu já tem tudo. Você não precisa se preocupar assim, ficar pensando assim, eu preciso ouvir Jesus na minha alma, eu preciso ter o dom da ciência infuso imediatamente. Não precisa. Não preciso ficar se preocupando, ansioso. Eu preciso ter esse dom para poder ouvir, para entender o que é isso que aconteceu agora e tudo. Não precisa. Se você usar o livro do céu primeiro, depois Jesus, quando vê que você não tem a resposta, ele vai trazer a luz através de pessoas, através dos meios que ele precisar. Não precisa ficar preocupado com dons espirituais, sobrenaturais. Então, porque às vezes isso pode te causar perturbação. Você ficar preocupado, eu tenho que ter esse dom para poder entender isso que está acontecendo agora. A gente ficar focado no livro do céu, em absorver essas verdades. Quando acontecer uma coisa que você não entender, Jesus vai trazer a luz através de outra pessoa, como acontece no grupo. Não precisa a gente ficar perturbado por causa disso. A perturbação sempre vai ser uma coisa ruim, uma coisa que a divina vontade é paz. É paz. Então, se a gente foca em absorver as verdades do livro do céu e do que Jesus está falando nos vídeos, o que ele está falando, o que Nosso Senhor está falando aqui nesses 31 dias. Então, a gente ficar em paz e absorver o que Jesus está falando através das pessoas. E se ele trouxer uma luz para a gente fala e um vai partilhando, um vai doando para o outro. Assim é o reino da divina vontade, né? Então a gente ficar em paz, não ficar preocupado que Jesus não vai abandonar, não vai te deixar sozinho. Ele não vai deixar a gente nas trevas sem a luz, sem as respostas. Ele não deixa. Então, fique em paz, né? Aí explicou sobre a parte, né, do desenho, né? Foi interessante. Deixa eu ver se eu entendi, então, dessa parte do desenho do ato único de Deus. Então, é como se fosse assim, tem uma linha que é a vida divina, os atos de Deus, que está tudo ali. A criação, redenção e santificação. Os atos da vida divina. E aí, quando a gente entra na divina vontade, que você não quer mais viver na sua vontade humana para ganhar nada, você quer só a divina vontade, você quer viver ali, viver na divina vontade. Os seus atos são transferidos para esses atos de Deus, como se fosse assim, ele é um rio e você é um riacho. E aí o seu riacho entra, mistura ali com o mar, com o rio grande, né? Ele é o rio, você é o riacho. A sua água, que é o riacho, cai ali no rio e mistura tudo. E agora os seus atos são, são também eternos, porque está em comunhão ali com Deus. Seus atos é Deus fazendo, né? Tá tudo unido com os de Deus, entra para a eternidade. Seus atos entram para a eternidade. Só que aí você não pode querer nada, nada, nada na terra. Nenhum reconhecimento. Você é um nada, você é um nada. Você não quer nada. E é Deus que está fazendo tudo em você. É Deus que está fazendo tudo. Então você não faz pensando em nada, em querer ter nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa, nada aqui na terra. A gente vai ter o básico, né? Deus vai cuidar do básico, mas você não vai ter nada, você não vai querer nada para a terra. Vai ser tudo para doar. Tudo é doação, como se a gente perdesse, né? Perdesse aqui na terra. É tudo doação. É tudo Deus fazendo, a gente não existe, é só Deus que tá. É Deus que tá fazendo com a vontade dele. Todos os seus atos são transferidos. Todos os atos são divinos.
passa a ser atos divinos. Então a gente não ganha nada aqui na Terra, só perde, só doa, doa, doa tudo. Todos os acontecimentos na sua vida não é para a gente ganhar elogio, não ter reconhecimento de ninguém. Você só recebe a verdade, né? Mas não é para receber elogio, ter o só para ter o reconhecimento da verdade. Por exemplo, aqui no nosso grupo, reconhecer que é Deus que está fazendo esse trabalho, de nos formar, de nos mostrar, de nos ajudar nesse caminho de conhecer essas verdades, de estudar o livro do céu. Reconhecer essa verdade, né? Ter esse reconhecimento dessa verdade. Mas não é para receber elogio, ter aplausos. Você não quer nada, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Entrou lá na linha de Deus, do ato único de Deus. Tudo é de Deus, não é nosso, é de Deus. Mas se a gente vai para o céu, o que é de Deus, ele vai dar para a gente. O que é de Deus, ele doa. Ele já é rico, não precisa de nada, então ele doa tudo. Então, tudo que é ali do céu divino passa a ser da alma que vive na divina vontade. Não é por mérito, não precisa merecer. Ele já vai dar, porque você foi criado, a gente foi criado para isso, para ser filho de Deus, para ter para ser como filho. Então, uma coisa assim que é lógica, né? Não é que a gente merece. É porque fomos criados para isso, para viver com Deus, mas vivendo na vontade dele. Só aí que tem esses bens que só vivendo na divina vontade que isso acontece. Então tem que só olhar para Deus, tirar o olho da terra, né? Viver na divina vontade, você não quer nada na terra. Você não tem interesse de elogio, de ganhar nada na terra. Então, como foi falado, né? Se a pessoa vive lendo o livro do céu para pegar essas verdades, para se enfeitar, né? Pode a gente pegar essas verdades e falar assim, olha como eu sou maravilhoso. Tomar posse dessas verdades e falar assim, eu sou maravilhosa, olha como eu sou maravilhosa. É o que Deus fala de mim aqui, já pensou? Para se enfeitar. Então, se a pessoa vive assim, né? Pegando o conteúdo do livro do céu para ter um reconhecimento, para se achar maravilhosa, não é uma fé sem amor. Onde você pega essas verdades só para te enfeitar. Para ficar falando para as pessoas que você é maravilhosa e querendo receber um elogio, querendo receber uma recompensa por isso. Então, você não tá, isso aí não é viver na divina vontade. Então, aí a Aline falou, né? Que ela trabalha aqui no grupo para fazer a gente tirar o olho da terra. Para você não querer elogio, não querer nada na terra. Ficar com o olho só em Deus, só no divino. Mas a gente às vezes fica sentindo dor porque perdeu alguma coisa na terra. Volta para a terra, volta para o humano. E aí Jesus vem de novo tirar a nossa cabeça do humano, tirar a nossa cabeça da terra, né? Aí às vezes a gente fica numa situação, né? Ainda como a gente é muito pequeno, às vezes a gente fica ali naquele debate com Deus, naquela conversa, né? Para poder aceitar o que está acontecendo, mas se a gente aceita e prefere a vontade dele, não fica ali no nosso eu, né, olhando para a terra com raiva, com ressentimento, com apego às coisas, mas você prefere e fala, Fiat, Senhor, eu quero só o que o Senhor quer, né? Aí tudo bem, você não saiu da divina vontade. Então o que importa é a gente ficar, é o que a gente, é a nossa resposta, né? É o que a nossa vontade quer, a nossa resposta diante das situações. Então a gente tem que se concentrar nos atos que tem que fazer na divina vontade. Os atos que Deus quer,
do jeito que Ele quer, com conhecimento do Fiat, com essa luz, né? Com essa luz da divina vontade. E parar de ficar olhando para a vida humana, voltado para o humano, querendo alguma coisa aqui na Terra, querendo elogio, querendo um ganho aqui na Terra, tendo planos aqui na Terra, tendo, né, ficar querendo conquistar coisas na Terra. Focado nisso, então tá perdendo tempo. Enquanto a gente estiver olhando para a Terra, com planos na Terra, querendo coisas na Terra, querendo ganhar alguma coisa na Terra, a gente tá perdendo esses atos na divina vontade. Você não tá entrando lá. Seu riacho ali desviou a rota e saiu do rio de Deus, que é o lado do desenho. Se você ficar olhando para a terra como se você saísse ali, desviasse, perdesse tempo, você tá perdendo tempo. O que a gente tem que fazer é correr atrás de Deus, né? Entrar lá no rio. Deixar nossos atos correr sempre no Fiat, sempre no Fiat, sempre no Fiat, mas tem que ter esse conhecimento, essas verdades sempre retidas na alma e não ficar olhando para a gente, não ficar olhando para a nossa vontade, porque a gente quer. Tem que ser o tempo todo, senão você vai ficar perdendo tempo, vai jogar fora, vai ser um conhecimento sem amor, você está conhecendo, mas não está praticando. Você conhece, você sabe o que é a vontade divina. Saber o que é a vontade divina, saber qual que é o plano original, saber para que Deus te criou, para viver com a vontade dele, mas não querer isso, não colocar em prática, é um conhecimento sem amor, né? Vir a situação e você ficar se debatendo e chorando, é um conhecimento sem amor. É muito triste. É chegar a falar que maldita a hora que conheceu a vontade divina, é muito triste passar esse pensamento na nossa mente, né? Se a gente chega a falar realmente falar assim, maldita a hora que eu conheci a vontade divina. Por quê? Porque tem renúncia, né? Porque aí, assim, eu amo a terra, eu amo o mundo, eu amo as coisas que a terra pode me oferecer. Mas aí eu não posso querer nada. Nossa, gente, é muito triste. Meu Deus, o que a vontade humana fala, o que a vontade humana fala é terrível, é assustador, realmente. Porque a vontade humana faz a gente querer olhar só para a terra, só para o nosso eu. A vontade humana é o que Jesus falou no texto da live, né? Que é uma loucura, que o ser humano ama a vontade humana, porque ela quer coisas da terra, ela quer o próprio eu, ela quer reinar. E aí você conhece a divina vontade, e a sua vontade humana fala: maldita a hora que eu conheci, maldita a hora, porque eu queria reinar, misericórdia. Senhor, é assustador. Ela é filha da serpente. A vontade humana é filha da serpente. Terrível, meu Deus do céu. Terrível, terrível, terrível. Ela faz a gente ver tudo de cabeça para baixo. Ver a vontade divina como uma maldição. Terrível, assustador, Senhor, misericórdia. Então a gente tem que fazer os atos na divina vontade, como Nossa Senhora está falando, né? Nas suas dores, vamos ouvir a nossa mãe, né? Ela falou: agora ouça sua mãe nas suas dores, nos encontros dolorosos que não lhes faltarão. Então, não vai faltar coisas dolorosas na nossa vida. Não vai faltar encontros dolorosos, não vai faltar humilhação, não vai faltar situações difíceis que a gente tem que renunciar, que a gente é humilhado, passado para trás, um monte de coisa. Nunca vai faltar. Não se abata. Deixe que o querer divino tome seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em riquezas de valor infinito, que são usados na divina vontade. Esses atos na divina vontade lá que foi desenhado, né? Que a gente vai fazer os atos, o ato na divina vontade, lá no rio. E não lá no nosso riachinho que não vai ter nenhum valor. Com o qual você poderá pagar as dívidas de seus irmãos. Então, a gente saber que você está vivendo uma dor. E isso tem valor.
de ter uma luz para uma pessoa se converter, para uma alma ser salva, para uma pessoa ir para o céu. Meu Deus, aí quando você pensa nisso, aquela dor não é nada. Você poderá pagar a dívida de seus irmãos para resgatá-los da escravidão da vontade humana. Gente, meu Deus. Quando você sofre uma dor, qualquer coisa que você sofrer, e você lembra disso aqui, meu Deus, como ele falou, você vai aumentando o amor pelas almas, porque quanto mais você conhece o quão horrível é viver na vontade humana, que sofrimento é viver na vontade humana, e que todo mundo foi criado para viver na vontade divina, e que esse ato que você está fazendo na divina vontade tem poderá pagar a dívida dos seus irmãos para resgatar da escravidão da vontade humana, meu Deus. Você ama tanto a Deus, você ama tanto a vontade de Deus e quer que todos vivam na vontade divina, e sabe que esse ato tem esse valor para resgatar seu irmão da vontade humana, meu Deus do céu, você fala, isso não é nada. Porque isso que eu estou sofrendo não é nada, mas o que vai gerar de bem é tão grande, tão grande, tão grande, tão infinito. Você fala, nossa, meu Deus, vale a pena sofrer qualquer martírio. Como ele falou, nós estamos trabalhando igual Nossa Senhora, com os nossos atos na divina vontade, não no humano, não olhando para a terra, a fim de deixá-los ingressar como os filhos livres no reino do Fiat divino. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.